Gente, Quesada. Vamos rodando as imagens aí, porque você sabe que eu sou fã dessa figura extraordinária do futebol brasileiro, o Zagallo. Vai estar na nossa enquete também do expediente, né, quando chegar ali o setor de ataque. Vai concorrer com o Zinho. O cara que estava lá em 50 ele estava olhando para trás lá no Maracanã para ver a bola rolando lá, né, para a final Brasil-Uruguai. 58-62 campeão como jogador, 70 como técnico, 94 como coordenador técnico. O cara realmente tem muita história. Infelizmente tem um ranço contra o Zagallo em alguns lugares do nosso Brasil, inexplicável, porque a história desse cara é magnífica. E hoje foi recebido pelo técnico da seleção, a gente está vendo as imagens aí. Tafarel foram campeões do mundo, tetracampeões em 94 nos Estados Unidos. Encontro dessa geração do Zagallo, representada pelo Zagallo, com a garotada da seleção que está tentando buscar o Hexa e de repente colocar o nome também, não é? Nesse hall de grandes profissionais que conquistaram, como jogadores de futebol ou treinadores, enfim, coordenadores, uma Copa do Mundo. Realmente emocionante. E logo depois desse encontro, que foi na hora do almoço, o Zagallo almoçou aqui na Granja Comari, o Zagallo foi convidado pelo Tite para acompanhar o treino da seleção do Brasil. E agora as informações da seleção do Brasil. Dos 20 jogadores, João, que estão aqui, apenas o Douglas Costa e o Fagner não treinaram. É informação de ontem, a gente já sabe, estão entregues ao departamento médico. Os outros 18 jogadores foram a campo. Aí foram dois trabalhos, campo reduzido, trabalho físico com bola e depois uma espécie de um mini coletivo com apenas metade do campo e aproveitando também alguns garotos da base. Só para movimentar, não é claro, porque sem os 3 atletas que estão envolvidos na final da Champions League, sem os 2 jogadores que estão entregues ao departamento médico, claro que não dá para você fazer nenhum treino, não é, um pouco mais avançado aí com o time A e com o time B, mas o que chamou a nossa atenção, e essa talvez seja a informação mais importante depois da vinda do Zagallo aqui, é que o Neymar treinou absolutamente de forma normal. Correu, disputou bola, chutou com o pé direito, chutou com o pé esquerdo, ou seja, aquela evolução que a gente já previa na terça-feira, 2 dias depois, exatamente 2 dias depois, o avanço do Neymar foi algo extraordinário. Eu estava meio na dúvida se de repente ele não poderia jogar o tempo todo da partida contra a Croácia no dia 3. Já começo a acreditar nessa possibilidade. Uma informação importantíssima para uma seleção que conta com um dos melhores jogadores do mundo e tem como meta principal conquistar o hexacampeonato, né, João? Não tenha dúvida. Agora, que legal essa visita do Zagallo, né? Não dizem que o brasileiro não tem memória, que não valoriza os seus ídolos, né? É nada mais justo do que receber Zagallo na casa dele, né? Na casa da seleção brasileira. O único tetracampeão mundial de futebol legítimo e que ele leve, né, essa sua inspiração. Muito bacana e mais emocionante, Quesada. Muito bacana mesmo, né? Muito legal, né, pessoal? Vou pegar aqui a muito legal, carona. Muito legal. A gente tem que reconhecer. Não, pode reconhecer, Quesada, fica à vontade. Não, por favor, não, siga aí, por favor. Não, é que eu queria pegar carona, porque para mim é muito importante esse encontro de gerações. O Zagallo tá ali, e aí por isso que eu vou pegar carona no lançamento do livro do PVC aqui, sim. que aconteceu essa semana em São Paulo, segunda-feira será aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, na Livraria da Travessa. A escola do futebol brasileiro. É isso aí. Né? Então, ele para mim, a simbologia que eu vejo ali é o Zagallo como fio condutor da escola do futebol brasileiro para essa geração atual, para essa seleção atual, né, que não conviveu com ele, Zagallo, dentro de campo, mas todos eles, quando crianças, adolescentes, viram o Zagallo comandar a seleção brasileira. Mas assim, passar a essência do futebol brasileiro adiante. O Zagallo cometeu erros na carreira, como todos nós cometemos, mas ele acertou muito mais do que errou. Né? A história dele prova isso. Então, acho muito bonito muito bonita essa possibilidade que a seleção, que o Tite, né, que eles abriram para o Zagallo estar ali, porque não é só uma homenagem ao Zagallo. Eu acho que é um encontro dessa seleção com a história da seleção brasileira. O Zagallo é o cara mais vencedor das Copas do Mundo. E era muito importante, foi muito importante que ele estivesse. De 5 títulos, participou de 4, só isso. E um cara que sempre mostrou a satisfação, a honra, o amor de vestir essa camisa, né? E ele sempre fez questão de externar isso.
Como o Eugênio falou, não acertou sempre, às vezes exagerava, tal, mas sem dúvida alguma é uma figura espetacular da história do futebol brasileiro, como jogador, como técnico, como auxiliar, e uma figura sempre muito simpática. Eu me lembro a primeira vez que eu entrevistei o Zagallo, 98 ou 99, obviamente já conhecia o Zagallo, mas nunca tinha entrevistado, eu estava no início de carreira ali, de jornalista, cheguei meio tímido, pô, será que... Ele era treinador, sabe de qual clube? Da Portuguesa. Olha só. Da Portuguesa, fui lá no CT da Portuguesa e fiquei maravilhado com a simpatia. Sempre muito solícito. Sempre muito solícito comigo e com todos que estavam ali em volta, pessoal de rádio, então esse é o Zagallo, que esse pessoal aí que vai defender, esses jogadores que vão defender o Brasil agora, né, na Copa do Mundo na Rússia, tiveram o prazer de conhecer pessoalmente. Ele é uma grande inspiração, realmente. Essa passagem dele pela Portuguesa de São Paulo foi muito importante na trajetória do Zagallo para quebrar alguma resistência que ainda havia em relação ao nome do Zagallo em São Paulo, né? Aquelas coisas antigas de cariocas, paulistas. O Zagallo sempre fez a sua carreira muito aqui no Rio de Janeiro, então foi uma passagem bem legal. Ô Quesada, Douglas Costa, hein? Preocupante, porque ele é o reserva do Neymar e a gente acompanhou a temporada dele. Ele está numa fase espetacular, jogou demais na Juventus. E aí, hein? Pois é, João. E aí, Juventus e Verona jogam na última rodada do Campeonato Italiano. Já não valia nada para a Juventus. E ele sofre uma contusão aos 66 minutos da partida. Ele saiu exatamente para a entrada do Higuaín. Claro que naquele momento não havia nenhuma expectativa negativa de que ele realmente pudesse ter sofrido uma contusão um pouco mais séria. Mas aí, depois dos exames médicos feitos aqui na Granja Comari, constatou-se uma contusão muito parecida com aquela do Fagner, num grau um pouquinho mais elevado, e aí inspirando mais cuidados para a estreia na Copa do Mundo. Pelo que eu apurei aqui, ouvindo também as declarações públicas do médico Lasmar, e ouvindo também o Fábio Maceridian, eu poderia dizer que o Douglas Costa não joga no dia 3 de junho no amistoso da Seleção do Brasil. É um problema? É um problema, porque seria legal ter todos os jogadores à disposição. Vai resolver isso facilmente. Ao PVC e a mim, o Tite falou que quando não tiver o Neymar, ele resolve com o Felipe Coutinho indo lá para a esquerda, o William na direita, Jesus enfiado na área, e o meio-campo ele tem um monte de gente, né? Casemiro, Fernandinho, Renato Augusto, Paulinho, Fred, enfim, né? Tem toda essa rapaziada aí para escalar. Mas o que preocupa é que o lado esquerdo da seleção brasileira tá meio bamba, né? É o Neymar que vai ter que voltar a jogar, e aí na hora do vamos ver mesmo, no amistoso, é que a gente vai ver quando os jogadores chegarem mais junto do Neymar. E o Douglas Costa preocupando bastante. Realmente, esse lado esquerdo, nesse momento da seleção brasileira, se você contar o Felipe Luiz, que também está voltando de uma contusão, é o lado que mais preocupa o técnico da seleção, o técnico Tite, João. Tá quebrado mesmo. No momento, nenhuma chance de corte, né, Quesada? Essa possibilidade não é levantada aí não, né? Não. Foi levantada, a gente questionou, mas o médico da seleção e o Fábio Maceridian disseram que não tem nenhuma possibilidade nesse momento. O tempo é muito curto, não é, João? Estamos falando do amistoso do dia 3. Dia 3, já na próxima semana, já está rolando o dia 3 aí para esse amistoso. Se o Douglas não conseguir se recuperar até o dia 10, aí a gente pode começar a aventar essa possibilidade. Imagino que no dia 10 ele já esteja bem para disputar ao menos o primeiro tempo da partida contra a seleção da Áustria. Mas até lá tem ainda alguns dias de preparação e de recuperação. Só lembrança, Quesada, lá atrás, mais no final do ano passado, mais do que neste ano, porque nesse ano ficou claro que o Douglas Costa estava crescendo no conceito do Tite, mas o Douglas Costa foi convocado 6 vezes, 7 com essa daqui, né? E foi cortado 2 vezes. E era o número de cortes que fazia com que se julgasse que o Douglas Costa podia correr algum risco na convocação final. Porque ele foi chamado e não podia atender. Foi chamado de novo e não pôde atender outra vez. É uma situação... O Quesada levantou muito bem. O lado esquerdo ali, que é muito forte, mas tá... Que não aconteça nada com o Marcelo no sábado. É o único ainda... Que vem inteiro, Marcelo. Pelo amor de Deus, aí fica tudo... Ainda tem 3 ali que vão entrar em campo no sábado. Firmino, Casemiro e Marcelo. Que Deus os proteja, vai dar tudo certo. Fala aí, Quesada. Tem o Dudu, né?
Dudu. Se você quisesse um jogador para atuar na esquerda, Dudu joga na direita também, mas se quiser um cara na esquerda, Dudu tá aí. Inclusive ontem revelado em primeira mão pelo repórter / dirigente Alexandre Matos, né, dizendo que o Dudu tá nessa lista de 35 da seleção do Brasil. E aí, nesse caso, é melhor ele jogar ou ficar de castigo até dia 4? É melhor jogar. Ou então tá com a seleção. Ou ele joga no Palmeiras, ou ele tá aí na Granja Comari. Que atrapalhado esse negócio, né? Que coisa. Agora, realmente é preocupante, hein, gente? A Copa tá chegando aí e são muitas lesões na seleção brasileira. Claro que a gente foca mais no Neymar pela importância dele, mas se acontecer alguma coisa com o Neymar, o reserva dele, que fez uma temporada extraordinária, né? Problema também. O Luan, alguém já... Não tem. Já averigou na lista dos 12? Eu falei com o Grêmio hoje. O Grêmio disse que não recebeu nenhuma notificação de que tenha qualquer jogador, Maicon, Arthur, Luan, nem o Arthur, na lista de 12 suplentes. O que não significa que não possa haver. Ou seja, se o Grêmio começar a preparar o time para jogar domingo e receber uma notificação no sábado... O telefone tocar. O telefone toca e fala, olha, esse não pode não. O Grêmio não tem nenhum recado de que não possa escalar algum jogador. Meu Deus do céu. É uma situação realmente inédita. Eu confesso que nunca tinha visto isso na minha carreira, acompanhando a seleção em Copas do Mundo. Meu amigo Quesada, grande abraço. Daqui a pouquinho você volta. Teremos Estudiantes e Nacional do Uruguai, teremos Corinthians e Milionários, Central Fox, e ao longo de toda a programação, você e toda a nossa equipe na Granja, todos juntos com a seleção rumo ao Hexa. Obrigado pela presença, Quesada. Valeu, João. Abraço a todos da mesa aí. Obrigado. Tchau. Muito bom. Legal, Leandro Quesada com a gente nesse dia importante de preparação da seleção brasileira, recebendo o Zagallo. Rápido intervalo.